Eu quero, em primeiro lugar, dizer que nós voltamos com o Creative Talks e dizer da honra que é para nós receber o Dr. Ibrahim. Dr. Ibrahim, ele representa uma referência nacional de conceito no cuidado para com a saúde integral do ser humano. E eu tenho certeza que esse encontro ele gerará grandes frutos para você que é empresário, empreendedor, para as grandes lideranças regionais e nacionais que têm acompanhado esse podcast. Então, mais uma vez, agradecer os nossos patrocinadores, a MCI, que tem financiado high-end no Brasil, cinema de alta complexidade, de grande sofisticação, são os nossos parceiros e a tecnologia hoje que nós utilizamos de captação de som, de iluminação, vem da MCI. Ao mesmo tempo, somos absurdamente gratos por todo o empenho da equipe que tem feito esse trabalho, de desenvolvedores, de makers, o time de edição, que nos permite dar vida à Creative. No mais, hoje nós teremos então o Dr. Ibrahim. Dr. Ibrahim, eu quero primeiro agradecer da honra, que é poder tê-lo aqui, muito jovem, dizer para vocês que Ibrahim é um grande médico, ser humano, enfim, notável. As pessoas elas se aproximam do Ibrahim pelo esse bom homem que ele é, bom caráter e esse olhar de cuidado que ele tem com o paciente. Enfim, então hoje nós estamos sendo honrados com a presença dele aqui e eu tenho certeza que haverá muita inspiração, muitos insights para os empresários que nos acompanham, para os empreendedores, não só para os médicos, tá? Mas eu acredito que tem muita coisa boa que poderá ser compartilhado nesses próximos minutos. Ibrahim, uma honra ter você conosco, tá? Muito obrigado por ter aceito o convite. E aí, a primeira pergunta é: por que escolher a medicina? Primeiramente, Davi, assim, eu que agradeço o convite, assim, me sinto honrado de poder participar do Creative Talks e estar no hall dos seus convidados, né? E respondendo, assim, a sua pergunta, eu sou uma pessoa na minha família não tem nenhum médico. Eu sou o primeiro médico da família e sempre me encantou o trabalho da medicina, de poder cuidar, de poder ter atenção às outras pessoas. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de conversar e na medicina a gente conversa muito, a gente tem contato, conhece pessoas novas todos os dias, conhece os pacientes, se tornam amigos mesmo, se tornam pessoas da nossa convivência e isso sempre me atraiu muito e foi um dos grandes decisão para poder eu escolher a medicina como a minha profissão. Nos bastidores você havia dito que sua família é do Açaré. Isso, eu Então, nasci em Fortaleza, mas com poucos dias de idade retornei ao Assaré, né, que é uma cidade no Cariri, próximo ao Crato, próximo ao Juazeiro, e passei minha infância toda lá, né, até o ensino médio, vim para Fortaleza para estudar, depois aos 12, 13 anos, já no ensino médio, e desde então, do ensino médio, faculdade de medicina aqui na UFC, e moro em Fortaleza desde então, mas a minha origem, a minha família, a minha descendência é toda. então existe uma memória afetiva expressiva para com o Cariri. Sim, muito forte, ligação forte, né. O sotaque eu perdi um pouco, né, até peço desculpa aos meus amigos caribenses, né, pelo tempo aqui em Fortaleza, mas quando eu chego no Cariri o sotaque volta, não não tem problema não. Mas o que eu posso lhe dizer, fazendo alusão aqui ao Cariri, né, nós temos amigos empresários no Cariri, pessoas que, dialogam conosco, que nós estamos desenvolvendo projetos lá dentro, e impressionante a riqueza do Cariri. Impressionante a riqueza de hospitais, de bons hospitais, de boa infraestrutura, com tecnologia inclusive, né. Você é a melhor pessoa para falar a respeito disso. Mas aí então você se formou em medicina na UFC, e aí qual foi a residência que você optou? Aí logo quando me formei, eu optei pela residência de cirurgia, né, na a cirurgia geral, quando a pessoa termina a medicina, tem que escolher uma especialização, ou vai ser clínico, ou ele vai ser cirurgião, ou otorrino, ou ginecologista. Eu optei pela cirurgia geral. E logo em seguida, após a cirurgia geral, a gente faz uma nova especialização, que eu me especializei em cirurgia bariátrica. Essa especialização eu fiz em São Paulo, não tinha aqui no Nordeste ainda nenhuma especialização, nenhuma residência em cirurgia bariátrica, era uma especialização que eu tive que ir fazer no Hospital Oswaldo Cruz, lá em São Paulo,
e depois retornei a Fortaleza já com essa subespecialização da cirurgia, que é a cirurgia bariátrica. Então, eu optei pela cirurgia bariátrica também pelo no tipo de ramo da medicina que era ligado à obesidade. Então, a obesidade era uma doença que só cresce, é uma pandemia mundial. Hoje em dia, no Brasil, 35 a 40% das pessoas estão com sobrepeso, mais de 20% estão na obesidade. Então, uma área da medicina que precisa um cuidado mais intensivo e especial, e que ainda estava meio que subutilizado, subusado entre os médicos aqui no Brasil. Então a trajetória foi essa, formado pela UFC, fez residência em cirurgia geral Isso, e uma subespecialização ligado à a cirurgia cirurgia. bariátrica no Oswaldo Cruz, em São Paulo. Exatamente. E vamos lá, como é que chega aí a condição do empresário? Porque em outubro de 2014 você funda a Digest, não é isso? Isso. Quando eu iniciei a minha carreira de cirurgia aqui no Ceará, e já existia algumas equipes de cirurgia bariátrica atuando, mas o caminho natural e normal de qualquer cirurgião jovem que está iniciando a carreira é se engajar em uma equipe já mais antiga e pegando mais experiência e vai crescendo junto com a equipe ali e de alguma maneira monta a sua própria equipe. Mas eu desde o começo nunca quis, nunca quis ser chefe, nunca quis ser, não, vou montar minha própria equipe. Eu sou jovem, mas eu preciso disso, preciso ter os meus próprios horários, a minha própria vontade, né? Sempre também tive essa, digamos, veia empreendedora, desejo, né, de empreender e de começar alguma coisa nova do zero. E junto com o meu sócio, né, que é endoscopista, a gente fundou a Digestive Center em Que é um 2014. sócio? É o Helmut Poti, que é Helmut Poti. endoscopista também, que faz tratamento da obesidade. E ele também tem uma visão de mercado muito parecida com a minha, de querer fazer uma coisa diferente. Diferente das coisas que aconteciam no Ceará e no Brasil, para poder. Nós, como éramos muito jovens na época, a gente não podia fazer as mesmas coisas que as outras pessoas estavam fazendo. Porque senão a gente ia ter os mesmos resultados, e com a deficiência que eles tinham muitos anos na nossa frente. Então, se fosse fazer igual, não ia ter resultado algum. E a gente começou sempre com essa ideia, não, vamos fazer uma clínica diferente, fazer uma clínica que trate o paciente de uma forma que ele não vai encontrar em outra clínica aqui na nossa região, no Nordeste ou até no Brasil todo. E começou uma peregrinação, tanto minha como dele, de visitar várias clínicas no Brasil todo, de Manaus até Curitiba. Eu devo ter conhecido aí umas 18 a 20 clínicas de tratamento da obesidade relacionado com a cirurgia bariátrica, o Helmut também, do Acre até Porto Alegre ele deve ter ido também, e a gente foi tentando captar o que tinha de bom em cada uma dessas clínicas, o que eles se destacavam, tentava ver os problemas, os defeitos deles, para poder a gente tentar não repetir esses defeitos, e isso foi um trabalho intenso, de 2, 3 anos, tentando captar essas ideias, tentando trazer e adaptar para o nosso mercado aqui no Ceará, e graças a Deus foi dando certo e foi crescendo. Hoje a clínica já tem 10 anos e essa clínica já se subdividiu, já tem expansão. Hoje em dia já são 2 clínicas independentes que trabalham de forma independente com o mesmo padrão de atendimento e só cresce. Então a gente conseguiu tirar as deficiências que as outras clínicas apareciam, conseguiu ressaltar as coisas boas que a gente conseguiu captar de fora, nas outras capitais que a gente tinha, e graças a Deus, deu um resultado muito bom. A gente está em franco crescimento aí de atendimento nas clínicas. Um dos grandes desafios de se fazer uma entrevista é ter a sensibilidade e a percepção daquilo de valor e de riqueza que o entrevistado pode entregar para o público. E você falou de alguns importantes detalhes que para empresários e para empreendedores são muito importantes. Quando você disse, nós vimos que poderia ser diferente o mercado. E depois você fala que nós visitamos várias clínicas para que nós pudéssemos observar os modelos que já eram praticados e observar o que funcionava e o que não funcionava.
Isso para nós, aqui no Creative Talks, é um grande aprendizado, porque nós acreditamos exatamente nessa percepção, né. E aí você fala que hoje são 3 unidades? É Hoje, isso? atuando na ativa tem 2 unidades, né, tem a Geschive principal, que foi a primeira, né, na verdade foi a segunda, porque a primeira foi englobada pela segunda, e a Geschive expansão, né, são mais ou menos do mesmo tamanho, atendem mais ou menos o mesmo fluxo de paciente, E todas elas em em Fortaleza? Fortaleza. E vocês fazem você e o Helmut fazem, portanto, a supervisão. A gente faz a gerência, a direção, eu sou o diretor clínico, ele é o diretor técnico, e a gente faz toda a super administração financeira e administração das clínicas como geral, e também sempre tentando trazer inovações. Um dos nossos missões é sempre tentar trazer as inovações para Fortaleza. Então, nós somos pioneiros na gastroplastia endoscópica, foi a quarta gastroplastia endoscópica do Brasil foi realizada aqui, na Digestive. Então, A a quarta quarta cirurgia gastroplastia endoscópica. Então, com vários aparelhos super novos, como será que ultrassom você poderia endoscópico. explicar para o nosso público o que é uma gastroplastia endoscópica? Porque, até então, o Creative Talks ele também é um canal de inovação. E nós acreditamos, né, que inovar é criar algo novo para diminuir o custo. Então se cria algo novo para gerar um impacto positivo, seja na ciência, na educação, na tecnologia, e diretamente a sociedade ela vai ser impactada, né. Você está falando de algo que é sim um insight, como empreendedor, como empresário que você é, para os nossos, né, para a nossa audiência, mas eu queria que você me falasse o que é que representa essa cirurgia em termos, assim, de inovação mesmo, em termos práticos. Qual é a transformação de vida que isso gera? Assim, a gastroplastia endoscópica, ela rompe um paradigma. Antes dela, o tratamento da obesidade tinha um tratamento clínico com os medicamentos, o Ozempic, Saxenda, Sibutramina, medicamentos super famosos hoje em dia, né. O tratamento cirúrgico. Você havia me dito, perdão, em alguns momentos eu vou, fazer essas inserções, porque eu acredito que tem muita riqueza aí para ser falada e comentada. A população brasileira tem um percentual, né, a gente tem aí 210 milhões de habitantes, de brasileiros, nós devemos ter 100 milhões de brasileiros na população ativa, mas eu lhe pergunto, qual o percentual de obesos e como é que eu e você, de repente, sabemos que a obesidade como é que a obesidade ela é enquadrada, qual é o percentual e o papel social das novas tecnologias dentro desse universo? É, a obesidade é muito relevante na sociedade ocidental, particularmente, assim. Nos Estados Unidos, 50% das pessoas, mais de 50%, né, 54%, já são classificadas como Meu obesas, Deus. que o IMC é acima de 30. No Brasil é um pouco menos. No Brasil, 50% está na categoria de sobrepeso, não está magro, mas está no sobrepeso. Mais ou menos 34, 35% já está na categoria de obesidade, que precisa de tratamento. Então, se a grosso modo, 30% da população está classificado como obeso, nós que somos um país de mais ou menos 200 milhões de habitantes, 60 Sim, milhões, sim, muito grave que isso. seria o equivalente ao estado do Rio de Janeiro e São Paulo completo de pessoas estão necessitando de algum tratamento, ou clínico, ou medicamentoso, ou cirúrgico, ou endoscópico para obesidade. É uma população enorme. E isso se concentra muito na população adulta que está no mercado de trabalho. Então, muito provavelmente, se for considerar esses quesitos de adultos no mercado de trabalho, deve ser mais de 80%, vai estar classificado como sobrepeso ou obesidade. É muito relevante. Então, é um tema que as pessoas estão sempre preocupadas. Todo mundo quer emagrecer. É comum, é difícil a pessoa não ter o desejo de emagrecer. Então, porque isso é uma realidade. O Brasil é um país que engordou muito nos últimos 30 anos. Não tanto quanto os Estados Unidos, mas por conta do estilo de alimentação e estilo de vida ocidental, a gente teve um grande aumento na população com obesidade. E isso também foi um dos critérios e um dos insights que fizeram eu enveredar por essa área na medicina. É muito relevante a obesidade na sociedade. Existem poucos tratamentos. E também, os tratamentos que existem são
meio que não muito bons, não vão ter resultados, efetivos a longo prazo. Então é fácil de trabalhar. Eu sempre digo assim, né, a obesidade é um mercado muito bom de trabalhar na medicina, porque todo mundo tem um desejo de emagrecer. É fácil trabalhar isso de forma publicitária. Na publicidade trabalha com desejos. Então eu vou trabalhar com um desejo, que é relevante para 50% da população. Então fica mais fácil. É difícil de pessoas que trabalham com câncer. Pessoas que trabalham com câncer é muito difícil, é um tema difícil, ninguém quer falar de câncer. Ninguém quer falar, não é uma doença que as pessoas têm interesse. Não, é muito difícil trabalhar na publicidade, porque é um tema pesado. Ninguém tem desejo de se operar de câncer. Como é que eu vou trabalhar isso? Mas de emagrecer, todo mundo tem desejo. É fácil. Tem relação com estética também, não só com a saúde. Mistura saúde com estética. Então, fica um tema muito fácil e que as pessoas têm interesse de trabalhar isso com a publicidade. O que me impressiona é que muitas pessoas, pelo próprio complexo midiático, pela desinformação por vezes, tenta dar um reducionismo no que concerne ao emagrecimento ou à própria cirurgia bariátrica, porque vai naquele vislumbre da elementaridade estética. Em outras palavras, o cara tá lá pensando no estético, né? Minha esposa que me escuta agora aqui, mas eu acredito que é um universo masculino e feminino. Eu mesmo, a gente sempre tá cuidando do peso. Por vezes a perspectiva é estética, mas existe uma razão muito forte envolvendo a saúde. Sim, assim, na verdade, o tratamento o médico tem que ser voltado sempre no pensamento da saúde. A estética é um bônus. É, O como que a você bem gente acha falou. bonito é um corpo saudável. Se você perseguir, procurar Tão saúde, importante isso. naturalmente Eu você creio que você, na realidade, o que nós achamos bonito é um corpo é um saudável. corpo Que saudável. coisa Então, assim, importante. se Importante. perseguir a saúde, naturalmente você vai ficar mais bonito. Então, assim, você não pode perseguir a beleza. Perseguir a beleza, você pode se cair em armadilhas. Pode cair em armadilhas que você vai deixar a saúde de lado e no final das contas não vai ficar doente e doente não é bonito. Então, assim, E algo que, se eu estiver equivocado, que você me corrija, mas parece-me que quando essa questão da obesidade ela consegue ser resolvida ou mesmo minimizada ou controlada, não sei qual é o termo que pode se utilizar, né? Não sei se uma vez obeso essa classificação ela é retirada a partir de uma cirurgia bariátrica, não sei se isso acontece, e de repente você, doutor, pode nos dar essa epifania, essa iluminação. Mas o que eu estou a dizer é que, como leigo que sou, eu creio que no momento em que um paciente ele passa por uma intervenção, que é uma cirurgia bariátrica, eu penso que antes da cirurgia deve ter todo um protocolo já de buscar a conscientização, mas após a cirurgia bariátrica também deve existir uma série de outros mecanismos de reeducação, inclusive reeducação alimentar, mudança do mindset, da própria mentalidade. E aí eu creio que uma vez se implementando a cirurgia bariátrica, vários outros males que poderiam ser gerados como consequência, como o próprio câncer, diabetes, né, vamos lá, AVC, eu penso que uma série de outros males serão ou impedidos, ou eliminados, ou limados. sim, com certeza. Como leigo, será que eu estou esse é o Isso pensamento? acontece, assim, quando uma vez o paciente que é classificado como obeso, né, tem MC ali acima de 30 e se submete à cirurgia, ele vai ter uma grande chance de deixar de ser obeso. Então, pelo menos de controlar a obesidade. Realmente, a obesidade é uma doença crônica, ela não tem cura. Ela precisa de um Isso é muito acompanhamento, de sério, um tratamento para o resto da vida. Falo para todos os meus pacientes: eu vou lhe operar, mas eu não vou lhe dar alta nunca. isso é muito Você não vai ter sério. alta nunca na sua vida, porque eu preciso ver seus exames, seu colesterol, seu diabetes, sua pressão alta, seu fígado, se tem gordura, se não tem. Isso deixa estar, nós temos que estar sempre um passo à frente da doença. A doença ela é recidivante, ela é genética, ela é hormonal. Existem alguns mecanismos que a cirurgia não consegue acessar para poder resolver de forma 100% a obesidade. Mas ela é uma ferramenta que dá a melhor condição do paciente lutar contra a obesidade, porque ela regula alguns hormônios, regula alguns quesitos do metabolismo que facilita a pessoa
manter o peso. Então, ninguém é obeso porque quer, não é uma opção. Você até mencionou anteriormente aqui, na entrevista, que existia muito esse movimento de romantização da obesidade na internet. Existe mesmo, existem alguns blogueiros, algumas pessoas que são famosas na internet, que romantizam, como se não, meu corpo é bonito, meu corpo, minhas regras, eu vou ficar obeso assim mesmo. Mas não é uma questão de estética. Então, uma pessoa que tem obesidade não foi ela que escolheu. Existem alterações hormonais, existem alterações metabólicas internas do corpo dela que deixa daquele jeito. Tem pessoas que comem muito mais e são magrinhos. E tem pessoas que comem bem pouquinho e são obesos. Não é uma questão de a pessoa querer e gostar de ser daquele jeito. Então, tem que entender o que está acontecendo. Qual é o hormônio que está com problema? O que está acontecendo? Por que está desse jeito? Será que dá para fazer alguma coisa para mudar e para melhorar? Será que é bom ficar naquela obesidade? E os estudos já mostraram que não. A obesidade está relacionada com várias doenças, e dentre elas câncer, hipertensão, diabetes, infarto, AVC. Existem estudos antigos, da década de 80, das cirurgias bariátricas antigas, da década de 80, que a cirurgia bariátrica aumentou em 10, 11 anos a vida da pessoa. Então, os pacientes que se operaram na década de 80 estão vivendo 11 a 12 anos mais do que os pacientes que na década de 80 optaram por não se operar. Por quê? Porque os que não se operaram morreram de câncer, morreram de infarto, morreram de AVC, e as pessoas que se operaram não emagreceram, e esses outros riscos, essas outras doenças que viriam associados com a obesidade, não apareceram. A gente tem um lema aqui na Creative: a verdade arrasta todas as coisas, né? E a melhor forma de aprender é ensinando pelo exemplo. E nós estamos nos sentindo muito honrados hoje aqui de ter você conosco. Porque está sendo um momento muito precioso. Porque você é um grande médico, você é uma referência nacional. A sua clínica, junto com o seu sócio e toda a sua equipe, o time que vocês lideram, é uma clínica de muito sucesso, reconhecido no Brasil. E nós estamos tendo uma oportunidade única aqui. Porque estamos falando para empreendedores, profissionais liberais, estamos falando para empresários. E além dos insights que estão sendo gerados aqui sobre modelo de negócio, mas sobre a vida mesmo, o cuidado com a vida. O cuidado com a vida. Um dia assisti um podcast lá com o Joel J e uma das. Aliás, perdão, era o Brunecast. O Thiago Brunet e uma das fundadoras de uma potência, uma empresa de alimentos. E ela é a segunda geração. O pai dela é o fundador, ela está na segunda geração. Uma empresa poderosíssima que acabou sendo comprada pela Nestlé. E ela teve câncer. E uma das questões muito sérias que ela elencava é que ela não poderia deixar de cuidar da saúde. E ela é uma mulher muito bonita, uma mulher influente, uma mulher poderosa. Mas ela dizia, olha, algo que eu não posso deixar de fazer, treinar. Todo dia eu tenho que estar treinando, todo dia eu tenho que estar fazendo exercício, eu não posso. Por mais que eu tenha recursos, mas nessa área especificamente, os meus recursos, eles podem me auxiliar, mas eles não vão garantir a minha vida. Eu tenho que estar me movendo. Então você fala sobre questões muito sérias, muito inspiradoras. E aí, é óbvio, né? Eu tenho que lhe fazer essa indagação, esse questionamento, porque muitos podem pensar que a longevidade está relacionada a recursos financeiros. Muitos podem achar que, bom, eu sofro com obesidade, os meus pais obesos, os meus avós obesos. Nós temos recursos para É, fazer uma cirurgia bariátrica, porque eu estou diante do Dr. Ibrahim. Doutor, você é um empresário de sucesso, né? Uma pessoa que inspira. E eu tenho que lhe questionar como é que pessoas, de repente, mais simples mesmo, né? Pessoas que ganham ali, não sei, 2 salários, 3 salários, como é que elas podem se submeter a uma cirurgia bariátrica com elementos de alta tecnologia? Como é que isso pode ser feito? Isso é viável hoje?
assim, a principal hoje em dia no Ceará, a principal porta, né, de dar acessibilidade para a cirurgia bariátrica são os planos de saúde. Hoje em dia, 90% das cirurgias no Ceará acontecem via plano de saúde, 5% via SUS, 5% via privada. A pessoa vai lá e banca, paga a cirurgia particular Então, um dela, grande percentual é planos de plano de saúde. saúde e Aqui SUS. no Ceará é plano de saúde. Ok, No Brasil é SUS. ok. Então, no Brasil, o Ceará tem várias peculiaridades em relação ao Brasil, tem várias diferenças em relação ao Brasil. É um estado diferente, o Ceará, em relação nesse quesito. Então, tem estados como o Paraná, como Pernambuco, Paraíba, que o número de cirurgias no SUS baratas é muito alto. São Paulo, né? Mas, infelizmente, no Ceará isso não acontece. Por várias questões políticas, por várias questões de como se organizou a cirurgia bariátrica aqui no Ceará, até porque, como é um mercado muito pujante na parte de plano de saúde, as equipes, elas meio que não foram para o SUS. Então, nos estados em que a parte privada não é tão pujante, acaba que algumas equipes, os médicos, desenvolvem nos hospitais públicos a cirurgia bariátrica, mas aqui no Ceará isso não aconteceu por conta do grande interesse no setor privado. Então, faltou gente e recursos também, e Sim. estímulo político para que acontecesse no SUS, mas já está mudando. Inclusive, está mudando começando pelo Cariri. Lá no o SUS do Cariri já está operando mais bariátricas do que Fortaleza, por incrível que pareça. O Cariri faz mais cirurgias bariátricas do Pelo que pelo SUS, SUS. pelo SUS, por particular não, pelo Mas que particular. relevante isso também, Então né? assim, já por questões políticas, né, e questões de incentivo político e de equipes, e de equipe bariátrica que está lá. Mas no Brasil, por exemplo, no Paraná faz mais pelo SUS do que no privado. São Paulo faz muito pelo SUS também, né? Paraíba também está começando a crescer muito pelo SUS. Então tem essa via SUS, tem a via, mas a via mais importante no nosso estado é a via pelo setor privado, né? Pelo setor de plano de saúde, que a pessoa vai ter que pagar um plano de saúde, né? Então, hoje em dia tem plano de saúde mais barato, de 500, R$ 400, e o plano já é obrigado, tá? A cirurgia barata, que é uma cirurgia que está no rol da ANS, né? Então, é uma cirurgia que o plano de saúde é obrigado a custear. Não pode negar. Se a pessoa for obesa, tem indicação de fazer a cirurgia, o plano vai ter que custear. Não tem esse de o plano negar, não. Então, já está no rol há muito tempo. Então, se a pessoa tiver plano de saúde, é a porta mais fácil, né, de conseguir ter esse acesso. Doutor Ibrahim, há quantos anos você é médico? Eu me formei em 2009, tem 15 anos. A Digest está fazendo 10 10 anos. anos. Eu já tive, tem 10 anos. Qual é o segredo de sucesso? Porque nós conversávamos antes do ao vivo, e você dialogava o quão é difícil manter uma empresa hoje, um CNPJ aberto no Brasil, uma empresa mesmo, que emprega, que transfere renda, que gera riqueza, né? Porque são muitas famílias que dependem de empresas, isso é uma coisa óbvia. Mas qual o segredo de vocês? Como é que vocês conseguiram? Esse ano vocês estão fazendo 10 anos, então uma década, vocês estão de parabéns. Como é que vocês conseguiram? Qual o segredo de vocês? Foi isso, eu tenho um grande orgulho, Davi. Realmente tem 10 anos de CNPJ aberto, 10 anos de. Eu que nomeei a clínica, eu que batizei Você ela. que Então, assim, batizou. só mas quem escolheu o nome foi eu sou o que batizou, que deu o nome. Isso é um motivo de grande orgulho. Então, assim, é, eu percebi e nós percebemos, tivemos vários insights, né, de como é que uma clínica deveria funcionar. Então, aqui no Ceará, as clínicas funcionavam tinha um modus operandi, tinha uma maneira que elas funcionavam. E eu sempre achei muito amador. Então, a marcação, o atendimento era amador, não tinha um serviço profissional para gerar resultado, para gerar caixa, para gerar indicações. Isso aí eu não percebia nada acontecer nesse sentido. Na maioria das clínicas que eu visitava, ou que era cliente, que precisava ir lá fazer algum exame ou alguma consulta, sempre era uma coisa muito amadora. Então, assim, a gente concorre como médico não é com as outras clínicas. Já em 2014, 2012, a nossa concorrência
Era o banco, é uma loja. Por que que o cliente vai numa loja lá no Iguatemi, serve um cafezinho, tá no ar-condicionado, a atendente já tá toda arrumada, tá perfumada, e chegava na clínica do doutor, não tem ar-condicionado, não tem onde se sentar, não tem um café. Ele chegava no banco, o gerente trata ele bem, chama, fala com carinho com ele, atende ele bem, e na clínica não era no mesmo sentido. Então, nossos concorrentes eram o setor de serviço. Se na loja é bem atendido, se no banco é bem atendido, se na concessionária lá do carro ele é bem atendido com um padrão alto, na clínica também tem que ser do mesmo jeito. É como chegar ali na Porsche, a pessoa lhe atende com café, com na clínica tem que ser do mesmo jeito. Tem que ter uma recepcionista bem treinada, arrumada, tem que tratar o paciente com carinho e com delicadeza. Isso aí é um dos nossos pilares. Tem que ter um atendimento padrão ouro, igual como se estivesse na loja de uma grande marca, de uma grife, igual como estivesse num grande banco. Esse aí foi o nosso primeiro diferencial. Isso aí já desmonta um monte de concorrência da área de clínicas. Aí o segundo diferencial que também, uma coisa que eu lutei muito, era um bom sistema de atendimento que fosse informatizado. Porque como é que acontecia em 100% das clínicas aqui em Fortaleza? Eram agendas manuais, os médicos faziam todas as agendas aqui a cada secretária tinha uma agenda, ficava um catatal de agenda lá, agendando as consultas, tudo de forma manual. E eu vou atrás de um sistema que pesquisei mais de 20 sistemas até escolher um sistema que tivesse as características que eu queria. Tinha que ser online, tinha que ser na nuvem, tinha que extrair dados, eu queria fácil, eu quero saber onde é que o paciente mora, eu quero saber o telefone dele, eu quero saber o Instagram dele, eu quero saber o e-mail, eu quero saber tudo. E isso foi quando eu consegui um sistema de atendimento totalmente informatizado na nuvem, eu me lembro, eu cheguei na recepção lá com os recepcionistas, quem estiver atendendo aqui com a agenda, o médico que estiver atendendo com a agenda, ele vai ser expulso da clínica. Não quero mais nenhuma agenda aqui em cima desse balcão. Vai ser tudo no sistema. Quem não quiser fazer o sistema online, o prontuário online, não vai mais convidado para trabalhar aqui na clínica. Se for no papel, anotando no papel, não aceito mais papel. Não pode mais ter papel aqui na clínica. Tem que ser online. Você foi formado pela Universidade Federal do Ceará. Sim. Eu sei que é um centro de referência no Brasil. Grandes mentes, grandes professores, né? Grandes alunos. Onde veio essa pegada, esse instinto empresarial? Porque você está falando de algo, e aí eu estou me direcionando diretamente para a nossa audiência, mais uma vez, né? Agradecer aos patrocinadores, agradecer a MCI, agradecer a Arco Educação, que acredita em uma educação de qualidade, que por vezes, né, nos provoca a procurarmos ser melhores naquilo que fazemos, mas hoje a gente está tendo uma aula aqui com você. Uma aula simples. Você disse: olha, por que em uma clínica o paciente não poderia ser tratado como se é tratado em uma loja de alto conceito? Como a Louis Vuitton, como uma Porsche, como uma loja da Toyota, ou quem vai para uma casa de joias. Por que não tratar? Então, isso chamou minha atenção, porque parece-me que isso na faculdade, esse atendimento de alto padrão, eu sei que a faculdade, todo médico, pelo menos na teoria, deveria se humanizar o atendimento, né? Deveria humanizar o atendimento. Mas eu não sei se a faculdade ensina essas práticas que você está reportando aqui. E uma outra curiosidade que eu estou tendo para os empresários, mais uma vez empreendedores, para essa audiência aqui extremamente vibrante que nós temos, é que você fala de tecnologia. Você diz, olha, tem que ter um bom atendimento. O paciente tem que ser muito bem atendido e você depois fala de tecnologia. Quem foi que lhe deu essa visão de negócio? Isso foram insights Porque que isso é um diferencial. é, Você aprendeu onde? Quem lhe deu isso? Foi a sua família? Onde você estudou para receber isso? Os livros que você leu? é, a- durante a minha faculdade na UFC, em 2006, né, pelo internado, no final, eu tive a oportunidade também de fazer parte da faculdade nos Estados Unidos, na Universidade da Virgínia, em Charlottesville, na UVA. E lá eu via como o sistema de médico era completamente diferente do sistema médico brasileiro. Já tinha essas características de informatizado, de
bom atendimento, o paciente é tratado de uma forma mais humana pela clínica. O médico americano não, ele é um médico muito frio, ele não é um médico que consegue fazer uma empatia com o paciente, de conversar, de gerar uma amizade. Ele não, é um médico. O médico em si, ele é muito frio, difícil de lidar. Mas a clínica não. A recepcionista, o atendimento é bom. É informatizado, é rápido, não espera, o paciente se sente bem em ir para lá. Isso eu vi lá, tudo informatizado, porque a informatização do atendimento, o prontuário, a marcação, agendamento, ele dados, gera dados. E esses dados eu vou poder usar para poder usar no meu marketing, na minha captação. Então, se eu tiver tudo no papel, prontuário no papel, marcação no papel, na agenda, eu não tenho dado nenhum, porque é muito difícil eu conseguir revisar um prontuário de papel. Eu não consigo buscar os dados, é inviável gerar esses dados com as coisas no papel. Se não tiver no prontuário eletrônico, que eu consigo baixar todos os dados rápido, eu não tenho como trabalhar e usar isso a meu favor. Então, esse, assim, o meu segundo pilar, né, assim, o primeiro pilar que eu falei foi o bom atendimento, humanizado, ser parecido com o das grandes lojas, dos grandes bancos, né? O segundo, tem que ter informatização. O terceiro, tem que ter internet, disseminação da informação na internet. Então, eu fui, com certeza, pioneiro de internet aqui em Fortaleza. Foi o primeiro de live, as primeiras lives quem fez foi eu, e essas lives geraram um crescimento enorme, né, no meu Instagram e nas redes sociais da clínica e lá do Digestive Center, usando esses dados que eu tinha já colhidos no sistema, já colhidos no atendimento, vendo e tentando casar aquele, como é que eu posso usar essas informações, como é que eu posso usar esses dados a meu favor? E nos últimos 5 anos que a coisa explodiu, foi justamente usando isso, mantendo o tratamento humanizado. Uma coisa que eu considero que eu consegui melhorar em relação aos Estados Unidos, além de dar informatização, um bom atendimento na recepção e marcação, eu sou um médico brasileiro que tem uma característica diferente do médico americano, eu sou humano, então, todos os meus pacientes têm meu telefone, 100%. Então, é difícil o médico dar. Os médicos têm medo de dar o telefone que o paciente vai ficar aperreando. Não, eu não tenho, assim, eu acho que facilita a minha vida. É melhor ele tirar uma dúvida comigo rápido ali no WhatsApp do que ter que marcar uma consulta e ele vai. É ruim, eu só mando receita, vai, mando taxado ali, mando receita. Uma coisa que melhorou muito também, que ajudou demais, eu já estava evoluindo até a pandemia, 2019, no Brasil era proibido a telemedicina. Era o CFM tinha uma norma que o médico não podia consultar por vias eletrônicas. Não podia ter uma consulta online, não podia ter uma consulta por telefone, eu não podia dar um atestado ou mandar uma receita por e-mail, porque isso era crime, não, não era nem aceitável, não tinha nem certificado digital. E isso já acontecia em outros países. Já acontecia nos Estados Unidos, já acontecia na Europa. E eu já, em 2018, em associação com um sistema que eu já usava na minha clínica, eu já estava desenvolvendo um sistema de atendimento, de teleatendimento nos moldes que tinha nos Estados Unidos e no molde da empresa que tinha em Israel, que eu tinha pesquisado na internet. E tem males que vêm para o bem. Na pandemia, o governo e o CFM, né, o Conselho Federal de Medicina, baixou uma norma em que foi liberada a telemedicina. E quando o governo baixou essa norma da telemedicina, eu já tinha o sistema todo pronto. No outro dia. Foi. Só deu play. Então, com certeza, eu acho que a primeira teleconsulta do Brasil foi minha, porque já estava pronto. Ninguém tinha. Eu já tinha, Muito bom eu já isso, tinha o muito bom certificado isso. digital, então assim, Isso foi em que ano que ele 2020, em março, 2020. dia, a primeira consulta de telemedicina no Brasil deve ter sido dia 30 de março de 2020. Porque eu já tinha um sistema, eu já tinha um certificado digital, eu já conseguia emitir uma receita, eu já conseguia emitir uma atestado, então foi só dar play. Que já era um sistema que eu estava desenvolvendo e construindo junto com essa empresa de sistemas que já fornecia o sistema para minha clínica. Então eu achava que isso ia demorar uns 2 anos, 3 anos para acontecer no Brasil ainda, mas a pandemia acelerou no outro dia. E acelerou como o CFM primeiro
baixou a norma como se fosse uma coisa temporária para a pandemia, mas foi tão bom, foi tão resolveu tantos problemas que hoje em dia ficou permanente, não vai mais voltar, graças a Deus, que não vai retroceder e proibirem a telemedicina de novo. Tanto que foi liberado um mês, aí depois prorrogou mais um mês, e a pandemia foi se prorrogando mais 3 meses, mais 6 meses, agora enfim, virou para sempre. E eu já estava preparado, já foi uma oportunidade que eu aproveitei e consegui usar isso aí também. Então, quando a pandemia estourou, minha equipe toda começou a trabalhar online. O endócrino, o nutricionista, eu, psicólogo, o Helmut, então nós todos já tínhamos o sistema online. Comecei a atender pacientes de vários estados, porque não tinha. O primeiro paciente também que eu operei, logo que foi permitido proibir, porque quando começou a pandemia, as cirurgias relativas foram proibidas porque os hospitais não suportavam. E quando começou a ser permitido ter a cirurgia de novo, o meu primeiro paciente foi de Belo Horizonte, que foi um paciente que eu preparei todo online, via clínica online, já estive sem ter online, então eu consultei ela online, o meu psicólogo também, o endócrino, o nutricionista, a gente fez todo o preparo dela em Belo Horizonte. Quando foi permitido, ela veio para Fortaleza, porque estava tudo pronto. Então eu operei pacientes de São Paulo, do Paraná, de Manaus, de Belém, que eu preparei todos online ao longo da pandemia, então quando voltou, eles preferiam vir se operar aqui em Fortaleza do que ter que esperar as outras equipes do resto do Brasil começar, porque para operar a cirurgia bariátrica não tem um processo. Tem que fazer os exames, tem que fazer as consultas com o psicólogo, com o nutricionista, com o endócrino, com o cardiologista, com o pneu. Eu já tinha tudo isso online. Então, eu conhecia o paciente no dia da cirurgia. Assim, ao vivo, né? Eu conhecia muito com consulta online, mas ao vivo mesmo, foi no dia da cirurgia. Tem vários casos. Até hoje isso se perpetua. Eu opero vários pacientes de São Paulo, do Rio de Janeiro. E, particularmente, de Minas Gerais, eu tenho muito, porque eu acabei ficando famoso em Ipatinga, que é uma cidade lá de Minas Gerais. Até hoje eu opero pacientes de Ipatinga. Por quê? Porque ficou a fama e fica... a cirurgia bariátrica, ela é muito de exemplo. Você falou, né? O exemplo é importante. Eu tenho uma frase que a frase não é nem minha, essa frase é do Exército, na época que eu servi o Exército como médico. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. E na bariátrica é assim mesmo. Então, geralmente a família de obesos, então tem 5, 10 pessoas na família que são obesos, aí um irmão lá opera, aí o outro irmão vê o resultado, Sim, quer fazer também. Aí o sim, outro irmão, a mãe vai, aí o tio vai, aí o exemplo arrasta. sim. Então, na bariátrica, como o resultado é muito evidente, como o resultado de emagrecimento e de ganho de saúde é muito claro, não é aquele resultado meia boca, é um exemplo muito forte, as outras pessoas querem. E a própria pessoa que se beneficiou, porque melhorou muito, porque perdeu 30, 40 quilos, ela quer trazer as outras pessoas, porque foi tão bom para ela que ela convence ali o irmão dela, o pai, a mãe, o tio, "Opa, foi bom, olha aqui, aquilo ali é um arrasta, literalmente É verdade. arrasta a pessoa lá para a clínica para poder fazer a cirurgia de novo também comigo, porque ela serve como exemplo para todas as pessoas que estão ali em volta, amigos e familiares que veem aquela pessoa como exemplo. A gente tem muito cuidado com o elogio, né? Aqui, nós somos uma jovem empresa, nós nascemos como produtora de conteúdo em 2017. Em 2017 surgiu a ideia, nós registramos a marca e aí nós só abrimos o CNPJ em junho de 2020, exatamente no período da pandemia, né? E nós temos muito cuidado com o elogio, porque nós não queremos passar pela história e deixar um legado pejorativo de bajuladores, de pessoas que se utilizam dos canais e das redes sociais e da comunicação apenas para, digamos, insuflar a vaidade, enfim. Então a gente tem muito cuidado com elogio. Mas, doutor, eu gostaria de fazer um sincero elogio. Nós procuramos ser sinceros naquilo que nós fazemos, né? Então, um sincero elogio que eu gostaria de fazer é que a Digest Center, ela. E o que eu estou dizendo, os ouvintes estão escutando, estão vendo o que acontecer. Eu não estou inventando. A Digest Center, ela é atendimento, tecnologia, humanização e ela é fruto de um visionário.
Foi isso que eu pude perceber nessa entrevista, um visionário que conseguiu se antecipar diante de diferentes cenários. E ninguém faz nada sozinho, né. E aí eu lhe pergunto, quem é o pai dessa criança, da Digest Center? Qual o papel do Helmut nisso? E você acabou de me falar de que tem uma equipe aí de psicólogo, é nutricionista. Quem é a Digest Center? Que eu procurei simplificar, mas obviamente não dá para simplificar, né? Eu tentei simplificar. Para mim, ela envolve atendimento, tecnologia, ela envolve excelência naquilo que faz, ela se antecipa, ela humaniza. É muito singular, ao mesmo tempo curioso, quando você diz para mim assim: olha, o meu telefone isso é inacreditável. É algo que a gente está acreditando, obviamente, pessoal, pelo amor de Deus, nós estamos acreditando. O Doutor Ibrahim é uma referência nacional. Então eu não via construir aqui um factoide, né, uma invencionice. Mas é muito raro. Você vê hoje, com esse mundo que nós estamos vivendo, onde as pessoas, por vezes, não têm limites, né, na comunicação, esse nível de dedicação, de entregar o seu celular, o número de celular, para aproximar o paciente. Eu tenho alguns médicos que fazem isso sim comigo, né. Fui submetido há pouco a uma cirurgia geral, tinha o telefone pessoal do meu médico, ele ligava para mim. Então, outros que cuidam, da minha saúde fazem isso também. Mas então eu lhe pergunto, quem é o pai da Digest Center, né? Porque é o Dr. Ibrahim, é o Helmut, quem é afinal de contas? A gente criou junto, na verdade, né. Na verdade, a Digest Center ia ser uma farmácia. A gente dava plantão junto, a gente dava plantão de cirurgião geral juntos no hospital, eu ficava todo dia de noite, ele ficava todo dia eu ficava todo dia de dia, ele ficava todo dia de noite, e nós nos revezávamos nesse plantão de cirurgião geral no hospital, e era um negócio muito laborioso, era um plantão de emergência, né, e a gente queria mudar a nossa realidade. E a gente sempre se reunia, realmente, vamos mudar a nossa vida, não tem como, isso aqui não dá pra gente, cara, isso aqui não, a gente tá se esgotando muito aqui, né, não tá conseguindo dar o atendimento que a gente deseja, vamos tentar melhorar, vamos colocar uma farmácia. E a gente se reuniu, pedi conselhos, fui em farmácias, cheguei, chamei gerência, e o conselho geral foi: "Não faça isso. Não abra, porque você vai competir com pessoas que já estão muito experientes, já são players que vão lhe engolir, nem nós somos farmacêuticos, né, vamos seguir nossa área, vamos pra uma área que é médico, nós somos médicos, então a gente tem que ir tentar fazer uma área que nós dominamos. E ver o que é que a gente pode se diferenciar em relação aos outros. Porque se a gente fizer as mesmas coisas que os outros estão fazendo, a gente vai ter os mesmos resultados dele. Sim, Para poder a gente ter um resultado diferente, nós temos que fazer coisas diferentes que as outras pessoas estão fazendo no mercado. E aí, numa das nossas reuniões vamos abandonar a ideia da farmácia, não vai dar certo mesmo, vai falir no primeiro ano, ser um CNPJ fechado, né? Vamos colocar mesmo uma clínica. E aí a gente começou a clínica aqui, foi na Santos Dumont, né? Começou uma clínica pequena, uma clínicazinha que só era foi o consultório mais movimentado, que era eu realmente revezando nesse consultório, eu atendia como cirurgião e ele atendia como endoscopista, e fazia endoscopia lá mesmo, e a gente tentava dar um jeito ali, eram 3 salas de comerciais, né, e começou a crescer, e alugou, a gente conseguiu alugar mais 3 salas no mesmo andar. E já estava com o contrato fechado, né, a arquiteta estava lá dentro, e o proprietário lá, na última hora, quando a gente foi inaugurar, inicialmente vocês tinham alugado uma sala e depois alugaram mais 3, foi foi, assim? a gente ia expandir. E na expansão, aconteceu um problema que foi o proprietário não quis mais alugar pra gente, alugou pra um outro médico. Aí o Helmut estourou, aí falou: "Vamos alugar", aí vamos alugar, a gente alugou o andar completo, na verdade 2 andares completos. E isso foi um mal que veio para o bem, porque a gente estava tentando expandir de 2 salas para ficar 5. Deu um problema, não aconteceu, porque de última hora, depois de estar tudo reformado, o proprietário rompeu o contrato com a gente e não deu mais, não, e nesse rompante a gente ficou tão, consternado com a situação, porque já ia inaugurar, que a gente alugou 2 andares completos.
Já que não deu certo, vamos botar, se der errado, a gente paga com os apartamentos. E nós alugamos 2 andares completos, foram as 2 coberturas, do prédio, e graças a Deus que deu certo. Aí nessa primeira expansão, nós tivemos ajudas, claro, assim, a ideia inicial foi nossa, mas a gente teve que se associar a outros médicos que são nossas pernas, nossos braços também, que ajudam. Ninguém cresce sozinho, não dá. Não dá para a pessoa sair do zero e montar um grande projeto, um grande negócio, querendo fazer tudo. Isso não acontece. Você consegue ter a ideia inicial, mas precisa de ajuda. E nós tivemos ajudas, foram outros endoscopistas, endocrinologistas, que a gente foi tentando, ó, nosso projeto é esse, a gente quer fazer um atendimento desse jeito. Eu conversava com todos os médicos que iam lá na clínica, e sempre falava, ó, eu atendo desse jeito, eu dou meu celular para todos os pacientes, eles têm meu celular, eles conversam comigo, eu pergunto, eu ligo para eles perguntando como é que eles estão depois da cirurgia. Eu queria muito que o seu atendimento fosse desse jeito, porque a gente tem também a mesma linguagem. Dá certo? Você consegue fazer? Para mim dá certo, olha o tanto de paciente que eu tenho. Vamos tentar fazer? Aí, então, quem topava, estava dentro. Quem não topava, tá bom. Então, vai fazer a sua clínica que você tenta do seu jeito, mas aqui, o nosso padrão é esse. E é muito importante que seja o mesmo padrão. É muito importante que o paciente que passa comigo e vai no nutricionista, é o mesmo padrão de atendimento, do mesmo jeito que vai no endócrino, é o mesmo padrão de atendimento, porque isso gera uma confiança no paciente, gera um desejo de querer ficar lá e se tratar lá. Quando um médico fala uma coisa, ele vai no outro médico, o médico fala outra coisa, fala mal do método, e vai no outro, fala mal dos outros dois, gera uma desconfiança. Acaba que todo mundo perde o paciente, porque o paciente não vai se sentir seguro para se tratar naquele local, em que as pessoas não estão falando a mesma linguagem. Quando a linguagem é a mesma, o paciente se sente mais seguro, ele se sente mais confiante em fazer qualquer coisa que a gente propõe. Por quê? Porque ele ouve a mesma coisa, ele se convence, ele vai nos médicos diferentes e eles estão falando ali a mesma coisa porque provavelmente aquilo ali está certo. Isso também era uma coisa muito difícil acontecer. Eu te expliquei aqui antes nos bastidores, né? Como é que acontecia no setor de obesidade, né? Sim. O cirurgião bariátrico sempre falava que a cirurgia era o melhor, que só prestava a cirurgia, que o remédio não presta, que o remédio é caro, que o remédio só dá efeito colateral. O endocrinologista falava que a cirurgia era uma mutilação, que a cirurgia é muito agressiva, que não precisa, que ele consegue, que o que é bom é o remédio. Aí no endoscopista, o endoscopista diz, não, o remédio não presta, a cirurgia também não presta não. O que presta é o balão, porque o balão nem é invasivo e nem é ruim como um remédio. Então ficavam 3 pessoas brigando, e o paciente não se sentia confiante com ninguém, acabava não fazendo nada. Então, lá na clínica, a gente agregou tudo. Lá na clínica tem balão, lá na clínica tem a gastroplastia endoscópica, tem remédio, tem a cirurgia, tem o que o paciente está precisando. Na verdade, a obesidade é uma doença tão complexa que precisa de tudo, né? Precisava de uma pessoa de juntar tudo ali num canto só e tentar potencializar o máximo possível de pacientes para poder optar e desejar aquele tratamento. E é por isso que a Digestive Center tem tanto sucesso, porque foi o primeiro local que o paciente tem acesso a todas as tecnologias possíveis, desde o medicamento mais inovador, né, o Ozempic, Mounjaro, até a cirurgia mais inovadora, cirurgia robótica, então assim, que também é disponibilizada e também é acessada pela Digestive Center. Então tem qualquer tipo de tratamento lá. Não é só remédio, não é só cirurgia e não é só balão e endoscopia, tem tudo. É o que ele precisar, na verdade. E isso gera uma segurança, isso gera um sentimento de querer fazer os tratamentos lá da Digestive Center. Você e eu realmente são 2 visionários. Eu lhe pergunto qual o futuro da Digestive Center? Existe essa preocupação, né? Primeiro, a primeira preocupação, sempre tentar trazer tecnologias novas. Isso acontece anualmente. Então, todos os anos nós estamos com novas máquinas, novas tecnologias, tentando agregar e trazer isso para o portfólio da Digestive Center. Uma das segundas, outros métodos que a gente está tentando fazer agora, o mercado online. Tentar tornar o atendimento mais online possível. Consultas online, tratamentos que a gente consiga fazer uma monitorização online. Isso é um segundo ramo de crescimento que a gente tenta fazer. A expansão também.
Então, hoje em dia nós temos nosso centro cirúrgico próprio, já fazemos cirurgias dentro da digestive e expandir esse centro cirúrgico, porque o centro cirúrgico já está super lotado. Então, tentar um outro andar, um outro prédio que comporte A a gente. localização hoje da Digestive Center? É aqui na Santos Dumont, ao lado do Hospital São Mateus, no Complexo São Mateus. Então, a gente já está tentando viabilizar esse local para construir um centro cirúrgico maior, para a gente conseguir atender mais pacientes. Já vai ser um terceiro ponto, né? Já será um terceiro local a expansão da expansão na digestiva. Né? Você alcançou na medicina algo que poucos médicos alcançaram. E aí eu não estou a dizer, em momento nenhum, são talentos diferentes, são habilidades diferentes, são vocações diferentes dentro da medicina. Né? Existem brilhantes médicos que não são empresários. E você e o Helmut partiram para o risco. Né? Empreender é um risco, empreender no Brasil é um risco onde, por vezes, quando se planilha e faz os cálculos, nem sempre esses cálculos, pela instabilidade jurídica, por vezes, eles conseguem se harmonizar de forma assertiva. Mas você, o Helmut e sua equipe, vocês alcançaram algo que é notável, né? Notável no Brasil, inclusive. Né? E você sempre fala sobre, poxa, a gente se moderniza, a gente adota novas tecnologias, a gente tem um centro cirúrgico. Nosso desejo é que seja o mais online possível, aquilo que estamos fazendo. Então, isso envolve infraestrutura tecnológica, enfim. Mas qual é o legado? Qual é o legado que o Dr. Ibrahim almeja deixar? Como é que você quer ser reconhecido? Porque nos bastidores você me falou que foi lá para o Cariri, onde você tem uma grande memória afetiva, passou boa parte, né, A da infância. infância, e você foi lá para o batizado do seu afilhado, não é isso? Isso. Foi lá. E aí eu tenho que saber, acho que muitos empresários, que nós somos humanos, né, e não é só ganhar dinheiro, vai muito mais do que isso na realidade, né. Qual o legado que o doutor Ibrahim almeja deixar? Eu já tenho também isso em mente, né? Eu sou muito novo, tenho 39 anos, né? Estou muito no setor privado, mas assim, eu tenho interesse de desenvolver um treinamento de médicos para o tratamento humanizado da obesidade e que esse tratamento que eu não vejo no Brasil ainda assim, eu sou pioneiro nesse tratamento que correlaciona medicamento, tratamento endoscópico e tratamento cirúrgico e tentar fazer isso convencer, se juntar todo esse tipo de tratamento num só e fazer um treinamento para que os outros médicos também tenham essa visão de tratamento integrado, humanizado, da obesidade. Então, hoje em dia eu tenho uma equipe enorme de outros cirurgiões que também trabalham comigo. Então, tem 8 cirurgiões que trabalham comigo. Eles eu já vejo isso se desenvolver neles. Eles já têm essa ideia de, não, o tratamento tem que ser todo, integral, com remédio, com endoscopia, com a cirurgia. O tratamento tem que ser acolhedor, tem que ser humanizado. Acolhedor. Os pacientes têm que se sentir integrados e acolhidos no tratamento pelo médico, tem que voltar, tem que tratar o médico como amigo. Então, e isso eu fico muito feliz de ver isso, outros cirurgiões também desenvolvendo essas habilidades de acolhimento, de humanização. Eu vejo isso acontecendo lá na clínica. Outros cirurgiões que já saíram lá da clínica e montaram suas próprias clínicas já com essa ideia. Então, eu estou planejando, isso vai sair do papel nesse ano, no máximo em 2025, que é um treinamento que isso possa passar para as outras gerações de médicos que nesse sentido de treinamento. Eu vejo muito hoje, muito treinamento médico em gestão, em como ser mais rentável no atendimento na medicina,
Eu sempre achei isso. Eu nunca tive, nunca fiz nenhum treinamento médico. Eu não tenho nenhum curso online, eu não tenho nenhum curso sem ser online. As pessoas que eu ensinei a cirurgia bariátrica foram as pessoas que me procuraram. É, me falaram comigo pessoalmente mesmo, queria aprender a cirurgia bariátrica, como é que você faz, como é que eu atendo. Tem alguns cirurgiões de Fortaleza que aprenderam comigo, mesmo eu sendo bem mais jovem do que eles, isso aconteceu. E eles mudaram de ramo, alguns trabalhavam na oncologia, foram para a cirurgia bariátrica, alguns trabalhavam na cirurgia digestiva, foram para bariátricas e passaram um tempo comigo e eu ensinei isso sem nenhum ganho financeiro mesmo, só para poder conseguir ter um legado. O conhecimento que a gente vai adquirindo, a gente tem que passar, porque é assim que a humanidade progride. Então, se eu conseguir fazer um conhecimento novo e conseguir perceber alguma coisa que impactou positivamente na sociedade, eu tenho que passar isso para as outras pessoas, para poder essas pessoas também tentarem reproduzir isso e causar um impacto positivo na sociedade. Eu tenho ciência que eu causei um impacto positivo na sociedade. Tem muito paciente, mais de 5.000 pacientes operados. Esses pacientes e familiares estão muito impactados. Eles estão com vida diferente. Então, e se eu conseguir disseminar isso mais para outros médicos também conseguirem ter essa visão e disseminar isso na forma progressiva, né, de um crescimento progressivo, e isso vai ser muito bom para a sociedade. O meu desejo é esse, assim, tentar mudar esse método, né, tentar passar esse método para outros médicos e isso aí se conseguir se reproduzir em outras clínicas, em outras praças, em outros locais, ou até Fortaleza mesmo, e poder passar esse tipo de conhecimento. Eu quero dizer para você que nós tivemos o privilégio de termos batido um papo com o Dr. Ibrahim. O Dr. Ibrahim, ele é cofundador da Digestive Center. Ela está fazendo uma década de existência e milhares de vidas foram impactadas. E nós tivemos o privilégio de poder escutar esse case, esse caso de sucesso que é inspirador. Então, honra para nós, Ibrahim, termos tido essa conversa franca com você. Parabéns por esse ser humano inspirador, né? A gente é até difícil, é o que eu encontro para dizer nesse momento, né? Visionário, inteligente, humano, humilde, inspirador, e que a Digestive possa ter mais décadas pela frente. E que esse legado pedagógico que você almeja levar, né, esse conhecimento democrático para as novas gerações da medicina e para aqueles médicos mais experientes que buscam se renovar. Então foi uma honra para nós termos recebido você e conte conosco. A sua jornada será uma honra nós podermos. E essa audiência hoje privilegiada por tudo que ouviu, por tudo que escutou. Então, não esquece, tá? Pode manifestar suas críticas, suas sugestões. Só acredito que hoje foi sim um encontro áureo, hein? Como muitos têm sido aqui no Creative Talks. Mas foi muito especial mesmo. E muito obrigado, Ibrahim. Eu que agradeço o convite, Davi. Eu me sinto honrado, né, de participar do hall dos seus convidados, até pelos convidados que eu vi anteriores. E sempre estou aqui para o que der que precisar aqui. Perfeito, então. Então, um grande abraço, fiquem atentos à nossa programação. Até os próximos, enfim, podcasts. Um abraço a todos.